por favor. Boa tarde, taveneiros! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é Vinícius Lima. E aqui, como a gente conversou no Instagram no dia de ontem, o nosso programa tem um convidado ilustre. Iremos falar um pouco da trajetória dele, iremos falar um pouco dos desafios em ser líder e comandar uma das maiores organizações do Brasil. E hoje é um programa muito bacana. Eu sempre gosto de trazer aqui empreendedores, pessoas que agregam na nossa sociedade de várias formas possíveis, são vários segmentos. E hoje temos aqui com um empreendedor, com um gestor e um médico, né? Eu gostaria de dar minhas boas-vindas e minha boa tarde para o doutor Liomar Couto Leal. Boa tarde, meu amigo. Como é que o senhor está? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes da Melodia FM, da Taverna. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Liomar, a gente sabe que o senhor lidera hoje, o senhor como diretor-presidente da Unimed, uma das maiores, como a gente conversa no offline aqui, uma das maiores organizações do Brasil. E quando a gente fala cooperativa de serviços médicos, é a maior do mundo. Ou seja, você administra uma, como eu posso dizer, uma unidade regional, né? Que eu acredito que tem muitos desafios aí em relação a isso, que a gente vai trabalhar. Mas antes de entrar no detalhe da Unimed, como o senhor chegou aí, eu gostaria de trabalhar um pouco da sua trajetória. Estudando um pouco da história do senhor, eu vi que o senhor é um menino que saiu ali de um distrito de Nova Canaã, não é isso? Exatamente, Nova Canaã, Itajaí. Itajaí. E eu queria entender como o senhor ali, naquelas condições, eu acredito que a gente está falando de um momento histórico mais conturbado, as oportunidades eram mais difíceis, não era como hoje. Como é que tudo se deu? Como é que iniciou essa trajetória do senhor para hoje o senhor chegar nesse ponto de administrar uma empresa tão importante como a gente falou, que é a Aludiu mais cedo? Exatamente. Eu saí de Nova Canaã, de Itajaí, lá em Nova Canaã, aos 5 anos de idade. Eu costumo brincar, de vez em quando eu recebo alguns clientes meus de Tapetinga e de Itororó, que eu me lembro, é difícil a gente lembrar quando a gente é bem pequenininho, né? Mas eu me lembro algumas coisas. E a gente saía de Itajaí com meu pai em cima do caminhão de leite, né? O caminhão de leite tinha os balde de leite aqui em cima do caminhão para levar para o Leite Glória e Tapetinga. Como é que é o nome do seu pai? Leonel. Leonel. E aí meu pai ia comigo para Itororó, porque ele tinha um pequeno comércio, vende uma mercearia, e ele ia comprar coisas em Itororó. Então, quando eu ia para Itororó, a minha impressão como criança é que eu estava chegando em Salvador. O que eu tenho hoje na minha cabeça como adulto, Salvador, era o que Itororó era naquela época. Entendi. Então era um mundo gigante para mim, Itororó. Então eu achava... Em Itajaí tinha 2 lojas comerciais. Chegava em Itororó, tinha 30, 40. Então, para mim, aquilo ali era um absurdo. Aí, quando meu pai falava em Tapetinga, para mim era São Paulo. Aí, Tapetinga era São Paulo. Aí, em uma determinada época, meu pai falou: meu filho, vamos em Conquista. Eu falei: Vitória da Conquista. No dia que eu pisei em Conquista, bem, se Tororó era Salvador e Tapetinga era São Paulo, Conquista era Nova York. Nova York, exatamente, Nova York. E quando eu cheguei aqui, exatamente na data que eu cheguei aqui, tinha geado e tinha caído granizo. Na época que Conquista ainda tinha chuva de granizo, né? E para mim foi uma grata surpresa ver aquele mundo novo, né? É praticamente um índio saindo da América e chegando na modernidade da Europa, naquela época de 1500. Então, a gente estava ainda passando da ditadura militar para a época de Sarney, depois de um tempo, redemocratização do país. E naquele momento, meu pai, ele tinha um comércio estabelecido lá, estava bem de vida, mas ele falou o seguinte, ele falou: eu não tenho como ficar aqui, eu tenho que dar estudo para meu filho.
E esse sempre foi o discurso dele: eu tenho que botar meu filho para estudar, eu quero que meu filho estude. Então ele vendeu tudo que tinha, alugou um ponto comercial na Travessa Santa Rita, que é uma lanchonete, chamava Lanchonete Andrade, ficava quase em frente à antiga farmácia 24 horas, do lado ali do Gira Rápido hoje, e viemos para cá. E aí iniciamos nossa carreira aqui em Vitória da Conquista. Nós pisamos em solo conquistense para ficar, aos 5 anos de idade. Então, o senhor sai lá de Itajaí, vim para a Conquista, para Nova York. Nova York. Você foi para Nova York. Acredito que tenha, nesse translado, tenha ocorrido várias coisas, né? Porque não é fácil essa adaptação e tudo mais. Mas aí o seu pai veio aqui empreender. Meu pai veio empreender, mas meu pai não veio para cá, o objetivo na cabeça dele não era ganhar dinheiro, não era montar um negócio e ficar rico. O objetivo dele sempre foi me proporcionar estudo, porque ele achava que em Itajaí ele não conseguiria dar esse estudo para mim. Então, quando a gente veio para cá, a gente ainda não tinha condição, mas obviamente estava num lugar que tinha um estudo melhor, um ensino melhor. Ele não tinha condição de me pagar os melhores colégios. Sequer o primeiro ano realmente eu fiz em um colégio particular, mas do segundo ano em diante eu já não podia mais fazer, então eu fiz o meu primeiro grau todinho, inicialmente no Colégio Carlos Santana, lá na Urbizum, e após isso eu fui para a escola normal. Então eu sou aluno da escola normal, estudei na escola normal até a 8ª série, um ano que foi muito difícil. Eu acabei perdendo um ano na escola normal, quando Nilo Coelho, na época, o governador, ele reformou uma série de escolas em Conquista, e a escola normal ele resolveu reformar em pleno ambiente, ano escolar, início de ano escolar, e aí demorou demais a reforma, todos os alunos perderam de ano. E aí, no ano seguinte, eu concluí minha 8ª série, e aí, nesse ano, meu pai faleceu. E aí, a gente estava um comércio que era pequeno, minha mãe era uma dona de casa, não conhecia do comércio, teve que entrar para dentro do comércio, eu também tive que entrar para ajudar ela, 12, 13 anos, tive que entrar para ajudar ela também no comércio. Nessa ajuda que a gente entrou no comércio, isso no início do ano, minha mãe tinha conseguido convencer meu pai a me matricular num colégio, que era o Colégio Paulo VI. Então eu ia estudar o segundo grau num colégio particular, que naquele momento, para quem queria fazer medicina, era muito importante, né? E meu pai morreu exatamente no dia 2 de janeiro. Aí minha mãe desesperou, minha mãe foi no colégio e falou com uma funcionária do colégio que iria me tirar de lá e se haveria a possibilidade de retornar o dinheiro que ela tinha pagado na matrícula, porque ela agora era viúva e não sabia o que ia acontecer na vida dela. Obviamente eu estava em casa chorando, não queria sair do colégio, mas era a possibilidade que tinha, né? Mas aí essa funcionária do Paulo VI falou: a senhora vai sair por quê? Porque meu marido faleceu, contou a história toda. A senhora volta aqui amanhã que eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora. Tudo bem, dona Júlia, um grande beijo, Júlia, para você. E quando ela voltou no outro dia, a Júlia estava lá. Júlia falou: ô Terezinha, eu queria fazer uma proposta para você. Eu vi que seu filho é um bom estudante, tem boas notas, o colégio não queria perder ele. A gente tem um programa de bolsas que alguns parceiros ajudam. Conversei com o Frei e o Frei mandou oferecer para você meia bolsa. Frei Serafim. Frei Serafim. Então, através de Júlia e através do Frei Serafim, me oportunizaram a condição de estudar no Paulo VI. Muito obrigado aos dois, ao falecido Frei, a Júlia, que ainda está aí viva entre nós, graças a Deus. E através disso eu fiz meu segundo grau. Fiz meu segundo grau no Paulo VI. E de lá, aos 6 voos, fui para Alagoas, onde passei em medicina. Fiz minha faculdade na Escola de Ciências Médicas de Alagoas, escola estadual, lá em Alagoas. Terminando a escola, passei em residência médica para ortopedia no SUS de São Paulo e no SUS de Salvador. Como minha mãe naquela época já tinha encontrado um parceiro e tinha ido morar em Salvador, eu preferi ficar em Salvador. Fiquei em Salvador, concluí minha residência. No final da minha residência ainda passei um período em São Paulo, na USP, lá no Instituto de Ortopedia da USP, e de lá migrei para Vitória da Conquista. Ao chegar em Vitória da Conquista, me casei logo em seguida, na determinada residência, me casei com minha esposa, Thaisa, que é fisioterapeuta, e viemos para a Vitória da Conquista. Ela veio um ano antes,
onde assumiu o serviço de fisioterapia lá do São Vicente, eu vim para cá. Quando cheguei aqui, os serviços de ortopedia eram muito fechados. Você não conseguia arrumar um emprego aqui em Vitória da Conquista, em ortopedia. Então, eu fui trabalhar em PSF, em Vila do Café. Então, pegava meu carro toda semana, ia para Vila do Café, quem conhece, um abraço. PSF é a unidade básica de... Unidade básica de saúde. Então, fui trabalhar em Vila do Café, um grande abraço pessoal do Vila do Café. Depois tive a oportunidade de trabalhar no Jeribá, que era um pouco mais próximo, então vim para cá, ia para Planalto, e Planalto ia para o Jeribá e voltava toda semana. E aí foram surgindo as oportunidades. O primeiro consultório que tive aqui em Vitória da Conquista, me lembro até hoje, era um consultório lá no São Vicente. Existia o consultório médico, existia a sala de gesso e tinha um banheiro desativado, como o consultório estava sendo usado por um colega, Dr. Carlos Eduardo, né, um médico conhecido da cidade. Então, eu operava os pacientes no final de semana, tinha que atender eles em algum lugar, aí o banheiro estava desativado, botei uma mesinha bem pequena, uma cadeira, a porta não dava para fechar, e aí a gente atendia os pacientes dentro dessa salinha. E de lá fui ocupando meu espaço, trabalhei em todos os hospitais, graças a Deus, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente de cada um deles, SAMU, Hospital de Base, IBR, a Santa Casa, Unimec, já operei no HCC, já operei na Santa Clara. Então, meu muito obrigado a todos que me deram espaço, né? E aí fomos abrindo espaço até... E aí, obviamente, nesse período todo, a gente acabou sendo convidado a participar da Unimed. A gente tinha interesse, era um plano de saúde na época e hoje ainda é muito importante para a cidade, para quem quer atender nessa área de plano de saúde. A gente passou alguns anos lá botando para conseguir entrar, e quando entramos como cooperado, começamos a atender pela Unimed. E daí tiveram algumas dificuldades na Unimed, entrei no conselho de administração, daí passei a vice-diretor, depois presidente, e estamos aí até hoje. Escutando a sua trajetória, Tolemar, eu lembro de uma frase de um influenciador, o nome dele é Bruno Perini, se você conhece. Ele fala assim, eu acho muito válido no meu dia a dia. Eu sou muito melhor feito do que perfeito. Porque essa situação, se eu for esperar a melhor oportunidade, se você for esperar as melhores condições para você começar a fazer alguma coisa, talvez você não estaria aqui hoje, na forma como o seu se acendeu, né? O senhor começou ali num banheiro desativado, ali passando dificuldade, mas hoje, a partir daquela dificuldade, o senhor foi conseguindo seus espaços e, como o senhor falou, muito bonito, que o senhor entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente de todos os lugares que você trabalhou. Isso vale mais do que dinheiro, não é mesmo? Com certeza. E trazendo um pouco antes a história do seu pai, interessante que o que o seu pai fez, o senhor falou, ele veio aqui buscando a melhor condição para o filho. E isso, eu acredito, porque meu programa, eu tenho uma ideia muito... trazer uma ideia tradicionalista, conservadora, os meus princípios são esses, não abnego isso, falo para todo mundo. E isso é muito bonito porque o que seu pai fez é o que falta na modernidade. Sim. Que é um homem virtuoso. Veja, virtude, eu gosto da definição de virtude do Aristóteles, aquela definição de virtude clássica, que é o quê? Virtude é basicamente o autossacrifício. Seu pai sacrificou-se por algo maior que ele julgava ser a melhor oportunidade para o senhor. Então, e a modernidade, o homem comum, ele vive para ele mesmo. Em busca do prazer, em busca da felicidade momentânea. Não vê se algo tem que tirar ele da sua zona de conforto, ele não vai. Esse é um problema, então, muito bonito essa trajetória sua. E eu ia lhe perguntar, a próxima pergunta era isso, como é que o senhor conheceu a Unimed, como é que os primeiros contatos com essa forma de organização que no Brasil se tornou muito poderosa, que é o cooperativismo. Aí o senhor já deu a entrada, como que o senhor se deu os primeiros passos com a Unimed. Só para tirar uma dúvida, eu sei que não sei se foi assim com o senhor, para se tornar cooperado, mas em algumas regiões é feito até um processo seletivo, né, para o cooperado. Aqui em Conquista também é assim? Não? Como é que funciona? Com curiosidade. Pronto. Eu só queria colocar uma coisa que eu acho importante. Naquele momento que eu entrei naquele banheiro para atender a primeira vez lá no São Vicente, foi um dos momentos importantes da minha vida e muito feliz. Então, hoje a gente olha, poxa, um banheiro tal, um momento difícil. Para mim foi um momento muito bom. Então, eu acho que a gente tem que bater palmas e se alegrar com cada vitória que a gente tem na vida. Todos têm uma história bonita para contar. Se parar e ouvir, cada qual tem sua história.
e seu momento, sua história bonita para contar. Mas se apeguem às coisas boas, aquilo que você falou, ao que é importante, que é a família, que é fazer alguma coisa pela sociedade também e seguir em frente, que é isso aí que é o que vale, esses princípios morais que a gente tanto prega, né? A gente tem que levar isso para as pessoas. Em relação especificamente à Unimed, antigamente, ela funcionava da seguinte situação. Você levava um currículo, ele era avaliado por uma diretoria, e a diretoria, ela, de acordo com a necessidade da cooperativa, ela aprovava ou não sua entrada. A gente sabe que grandes Unimedes hoje fazem um processo seletivo com prova escrita, prova oral, avaliação de currículo. E aí a gente, entendendo isso, na nossa gestão, a gente estabeleceu hoje esse tipo de entrada. Então, para entrar na Unimed, você tem que fazer um processo seletivo e desse processo seletivo, em sendo aprovado, você passa por um período probatório de 3 anos, onde é avaliado se você é um bom ou não um bom cooperado, para participar da cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa, o que é importante a gente colocar? O que é uma cooperativa? A cooperativa é uma junção de pessoas, né, para um bem maior, que é o trabalho. Né? Então, só que o que acontece? Imaginemos uma cooperativa de pequenos agricultores de alface. Eles se juntam, 5 agricultores, compram um alqueire de terra e começam a plantar alface. E todo mundo começa a ganhar dinheiro. Só que tem terra faltando para ser plantada porque eles não dão conta de plantar aquele alqueire todo. Então, eles entram mais pessoas, entram mais 10, ficam 20. Esses 20 plantam aquele alqueire todo e todo mundo está bem. Tem sua casa, tem seu carro, tem sua Sky, tem seu telefone novo, tem uma vida justa para o trabalho deles. Só que a cooperativa é para todos. Aí entra mais 10, e entra mais 10, e entra mais 10. Daqui a pouco, aquele espaço que era para plantar o alface, ninguém está conseguindo plantar o suficiente sequer para sobreviver. Então, na cooperativa de trabalho, no nosso caso, com Unimed, porque a Unimed ela tem uma questão bem importante. Ela é uma cooperativa de trabalho e, ao mesmo tempo, ela é uma empresa. Eu produzo, só que nas cooperativas normais, quanto mais eu produzo, mais a cooperativa produz, melhor, mais ela ganha. Na minha, não. Na minha, eu produzo, só que eu também sou uma empresa que recebo do cliente. Então, eu tenho um limite de gasto. Então, se eu produzir demais, minha empresa vai dar negativo, do qual eu vou ter que repor o dinheiro para a cooperativa. Então, tem que ter um limite. Então, na entrada da Unimed, a gente estabeleceu a seguinte situação que a gente entende que seja o mais justo e honesto. A gente tem determinadas especialidades e a gente anualmente, ou de 2 em 2 anos, a gente reavalia a necessidade de rede. Digamos, eu sou ortopedista, nós temos um grupo de ortopedistas na Unimed. Se os clientes são atendidos pela Unimed, se não tem reclamação de falta de atendimento por esses ortopedistas, se a gente não tem que comprar serviço fora dos ortopedistas, por que eu vou colocar outros colegas para dividir aquele pão daqueles colegas? Entretanto, se eu tenho uma especialidade X, vamos dizer, pediatria, e faltam pediatras, eu vou abrir vaga para que pediatras, em vez de eu, como plano de saúde, tenho que comprar o trabalho de pediatras não cooperados, eu tenha eles cooperados. Para isso a gente faz um processo seletivo, é uma prova feita pela faculdade Unimed, que é uma faculdade gerida pela Unimed do Brasil, onde ele faz a prova e, sendo aprovado, aí tem uma avaliação curricular e, a partir daí, esse colega passa a passar por estágio probatório de 3 anos. Se nesses 3 anos tudo ocorrer bem, ele vira cooperado, assim no termo de cooperado, e se torna cooperado. Ou seja, existe uma preocupação muito grande, tanto para qual a qualidade do profissional que está entrando para a cooperativa, exatamente, quanto também com a viabilidade do negócio. Exatamente. Porque não adianta a gente botar... Agora, por exemplo, a gente tem um estouro de faculdades de medicina no país, né? Que é um problema. Né? São vários segmentos. Acha-se que é solução, mas é um problema, né? E é um problema porque as faculdades estão sendo abertas, mas a gente não vê hospital-escola, a gente não vê laboratórios, a gente não vê e não entende até que ponto a qualidade disso vai acontecer para que a gente tenha bons profissionais na área que vão cuidar de vidas.
Então, na Unimed, a gente tem que ter esse cuidado de colocar bons profissionais para que a gente possa dar o bom atendimento. E cuidar para que esses profissionais também que estejam atendendo sejam bem remunerados. Para que sejam bem remunerados, não adianta também encher a Unimed de uma especialidade só e faltar paciente para eles e eles realmente não poderem dar um atendimento adequado para os nossos clientes. Uhum. É interessante em relação ao atendimento que tem um autor de... Eu esqueci esse livro específico que ele fala sobre isso. O nome dele é Caio Carneiro, não sei se eu falo dele. Ele fala assim, todos, independente do que você faz, todo mundo é vendedor. E quando você fala a questão do atendimento, é que isso é interessante que talvez seria propício ensinar isso para os médicos. Não somente para os médicos, mas para qualquer advogado. Porque assim, veja bem, acontece, é até comum, quando você vai ser atendido num consultório e o médico ele não tem a preocupação de que aquela pessoa que está entrando ali pela sua porta é um paciente, mas é um cliente. Então, a mesma preocupação que as empresas têm com aquela pessoa, o médico também tem que ter. Sim. Se é preocupação comercial, o atendimento... É que a questão do médico, como é algo muito pessoal, então... o médico ele tem que fazer todo esse trabalho de prospecção, recebê-lo, como é que você vai tratar ele durante a consulta. Aí tem a questão do pós-venda, que no médico deveria ser como é que ele está... Então, assim, isso é uma realidade muito distante hoje, né? Na realidade brasileira. E acho que aí tem um vácuo aí de possibilidade de inovação. Né? Nessa questão, por exemplo, um pós-venda hoje. Imagina um médico fazendo um pós-venda. Seria algo bem inovador, eu acredito, né? É claro que a viabilidade disso é muito difícil, ainda mais na organização, né? Porque são quantas milhões de milhares de pessoas são atendidas diariamente. Você fazer um atendimento personalizado para cada um, fazer um feedback de cada pessoa, é algo muito difícil. Mas eu acredito que eu acho que o caminho do melhor atendimento é por aí. Né? O médico e as organizações entenderem que o paciente ou o advogado, por exemplo, ele é seu cliente. Então, você tem que tratar assim como... O que é que os grandes fazem? Os grandes falta pegar essa pessoa e colocar no colo. Né? O que a Amazon faz com essa pessoa que vai estar no site dele? Né? Tem todo um trabalho, a forma como o site é colocado. Eu acho que isso é algo que as empresas têm que se preocupar cada vez mais com isso e também os médicos. E está acontecendo, com o que o senhor falou, a explosão de cursos de medicina no país. Sim. E não somente isso, também tem outras áreas, né? O de direito, por exemplo. Eu acho que isso surge na ideia equivocada de que todo mundo tem que ter ensino superior. Exatamente. Eu acho que é o problema que se colocou na mentalidade do brasileiro, que não é visto lá fora dessa forma. Você sabe o que acontece? Você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da visão que se foi colocada na cabeça da gente de que todo mundo tem que ter curso superior. Me desculpe os que estão nos ouvindo aí, que não concordam, eu respeito, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha ao lado um engenheiro ganhando menos do que um mestre de obras, a gente começa a perceber que alguma coisa está errada. Uhum. Né? Alguma coisa não está certa em tudo isso. Né? Então, o importante para a pessoa... Primeiro, não é você ter o curso superior, é você trabalhar naquilo que você gosta. Você sendo um bom profissional, você vai conseguir um bom emprego e um bom vendedor, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai montar uma loja, ele vai ganhar dinheiro, ele vai vender, daqui a pouco ele empreende e vai embora. O cara que... Então, assim, cada qual tem um bom pedreiro. Quem está em construção aí sabe quanto é que um pedreiro cobra para botar 1 metro quadrado de cerâmica no chão. Não é barato. Né? Então, assim, hoje, se a gente pegar na medicina especificamente, tem cirurgia que determinado, não vou falar qual plano de saúde paga, o próprio SUS, o SUS paga numa cirurgia de antebraço R$60 para o médico, R$70 para o médico. Então, é menos do que um corte de cabelo. E aí, a pergunta era melhor ser cabeleireiro ou era melhor ser médico, né? Para trabalhar e ter a responsabilidade da vida do outro na minha mão? É claro que isso é um exemplo, mas que o médico hoje ainda tem outras possibilidades de plantão, então, que acaba ganhando um pouco mais. Mas o que é importante dizer o seguinte, é que os países grandes, eles têm as pessoas que têm a vocação para a ciência, para a liderança, para ter o curso superior, para alcançar alguma coisa do que a vocação dele encaminha. E, ao mesmo tempo, se tem
cursos técnicos que permitem que essas pessoas vivam tão bem ou muito melhor do que muitos que são formados hoje no curso superior no Brasil. Né? E aí hoje a gente falta pessoas técnicas para fazer um bom trabalho, porque não tem uma boa formação, porque fez um curso superior. Eu tenho uma clínica COF, a gente abriu um processo seletivo para recepcionista, e a gente abriu isso no Instagram. Vamos abrir no Instagram e vamos receber currículo. Ficamos 3, 4 semanas recebendo currículo. Você tem noção de quantos currículos a gente recebeu? Mais de 1.000. Dos mais de 1.000 que nós recebemos de pessoas formadas em Direito, de pessoas formadas em Engenharia, de pessoas formadas em Educação, de pessoas de curso superior diversos. Então, isso mostra, novamente, que alguma coisa está errada. Porque antigamente, na minha época, quando a gente falava em ter curso superior, significa você passar por um funil muito pequeno, muito apertado, mas ao mesmo tempo você entrava naquilo ali e você saía praticamente com uma profissão garantida, um emprego garantido. Hoje, quem é que entra na faculdade com a certeza de que vai ter alguma coisa lá na frente? Certo? Medicina antigamente, você tocou alguns pontos importantes voltando, que medicina antigamente era tratada praticamente como um sacerdócio. Né? Não, você fez um juramento, né? Tem muita história do juramento, médico tem que atender, tem que fazer, tem que acontecer, mesmo que seja de graça, porque você fez um juramento, e realmente aconteceu o juramento. Mas esse sacerdócio da medicina vem mudando com o tempo. Então, o médico, você entrava num consultório e o médico era Deus, e você, o ser terreno, ele falava o que tinha que ser, não escutava você, dava a sua receita e muito obrigado, nem muito obrigado a você, que tinha que dar muito obrigado para ele e tchau. Né? Então tinha essa questão do sacerdócio. Hoje, a medicina ela já evolui, já tem médicos hoje que já entendem um pouco dessa questão do comércio. Entende que é uma profissão, entende que você tem que cativar o cliente. Na faculdade de medicina, a gente aprendia essa questão do sacerdócio, a gente não sabia como se vender, como tratar o cliente, a gente não tinha essa ideia do negócio. O que é um negócio na medicina é só aprender, e como é que eu vou gerir meu consultório? Então, todo médico antigamente saía e caía no mundo, assim, e agora? Eu vou botar um consultório e vou ficar rico. E botar um consultório, é só chegar lá e botar um consultório? Eu vou atender só particular, e esses particulares vão me procurar como? Eu tenho que atender convênio agora. Como é que é esse negócio de convênio? Tem que ter um faturista para faturar isso para o convênio. Então, ele não sabia nada. E o cara fazia a residência, a mesma coisa, só aprendia atender. Mas ele não aprendia o negócio que ele estava entrando, ele não entendia o negócio que ele estava entrando. Né? E ainda hoje, ainda não existe isso dentro da faculdade de medicina, o entender o negócio do qual você está entrando. Eu vou ser um cirurgião geral. Qual é o negócio da cirurgia geral? Eu vou fazer o quê? Eu não vou só abrir um abdômen, operar uma vesícula, ou o que quer que seja. Existe um negócio por trás disso. Eu vou ter que trabalhar onde? Eu vou ter que trabalhar nos hospitais? Eu vou ter que ter um consultório? Não preciso de consultório? Eu vou atender só urgência e emergência? Então, isso o médico não tem noção. Então, o médico, quando sai da faculdade, ele chega e fala, eu quero trabalhar agora. Só que o médico que sai da faculdade, ele sai e olha para um cara com 20, 30 anos, com um carro bonito, e ele fala, eu quero ter um carro bonito. Aí ele vai na concessionária e compra o carro mais novo que tem e fica pagando prestação. Tem um amigo meu que é dono de uma loja de móveis conhecida aqui na cidade, que fala, um dos lugares que eu vou mais buscar meus móveis que não pago é em médico. Então, infelizmente, e não só médico, alguns de curso superior também. Então, eu acho que essa questão do negócio é muito importante, entender, e principalmente entender, eu acho que uma parte da medicina hoje já encaminha isso para entender que do outro lado da mesa existe um ser humano. É você escutar. É você ouvir, entendeu? E você tentar filtrar o que o paciente está lhe falando. Porque o paciente hoje não é mais nenhum bobinho, ele tem o Dr. Google, né, que todo mundo conhece. Então, quando ele vai no seu consultório, ele já pesquisou no Google, muitas vezes coisas que não são reais, mas que você tem que esclarecer para ele. Né? E eu falo sempre para meus pacientes, às vezes os pacientes ficam assim quando eu falo alguma coisa que ele não quer ouvir. Eu falo sempre para ele o seguinte, você
eu estou lhe falando o que é meu conhecimento e até onde você deve ir no que você está se tratando comigo. É claro que, se você quiser procurar alguém que diga o que você quer ouvir, você vai procurar. Se passar em mais 5, 6 ortopedistas, obviamente que algum deles vai falar para você o que você quer ouvir. É o viés de confirmação, né? Não é isso? Então, às vezes, as pessoas vão no consultório para procurar alguém que fale o que ele quer ouvir, e não para escutar um profissional que vai dizer a opinião dele como um profissional, né? Então, isso eu acho que é muito importante. A população tem que estar um pouco atenta a procurar esses colegas que realmente focam no bom trabalho e que fazem uma medicina de qualidade. Sério, eu fui fazendo algumas anotações enquanto eu só falei. Eu queria voltar só um ponto lá atrás que eu esqueci de comentar. Que eu achei interessante. Você falou assim, quando você foi para aquele banheirinho ali improvisado, e aquele foi a maior realização para você naquele momento, me lembrou de uma pregação do padre, não me lembro aqui agora, no sermão dele, falando assim, aquilo me impactou, isso há muito tempo, eu nunca esqueci. Agradeça mais do que peça. Sim. É basicamente isso. Quando você entende isso, e coloca isso até para os problemas, agradecer pelos problemas, agradecer por tudo que acontece na sua vida, você dá uma virada de chave muito grande. As coisas deixam os problemas, até os problemas deixam de ter aquela dimensão que você acha que tem. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Isso é poderosíssimo. E na sua história aí, é bem visível, né? Você começou ali, aquilo foi uma realização, e sempre incomodado. Então você tem que ser realizado, mas sempre incomodado. Você quer o melhor, você quer expandir, isso é importante. A ganância é ruim, mas a ambição não. É importante isso, né? Eu só queria colocar uma coisa importante, sim, aproveitando esse gancho seu, o quanto a visão de povo é importante. E essa história é muito parecida com a história de muitos brasileiros, né? Uhum. Muitos brasileiros. Mas o quanto a visão de povo é importante, né? A gente olhar para o próximo e falar assim, poxa, aquele cara ali é médico, e eu queria ser igual a ele. Eu queria tomar o lugar dele. Não queria ter o que ele tem. Exatamente, não quero ter o que ele tem. Eu quero, de repente, conseguir me espelhar no caminho dele para conseguir o melhor. Quando a gente olha para... Eu sempre brinco com os amigos, assim, a gente olha para os americanos têm como herói o Carnegie, o Morgan, o Rockefeller, né, o Elon Musk, o Bill Gates. E eles falam assim, pô, aquele cara é milionário, eu não quero que ele se ferre, eu quero empreender como ele e tentar chegar onde ele chegou. Eu acho que isso é legal, é olhar para você que é um radialista, você é um cara que está mostrando seu caminho, está fazendo, pô, que cara, ele está seguindo um caminho interessante, botando as ideias, pô, eu queria ser que nem aquele, não, eu quero tomar o lugar daquele cara, isso é que é ruim. Isso é que é ruim. Mas a gente tem um país formado de distorções importantes, onde a gente vangloria a separação muito mais do que a união. Quando a gente chega no sul do país, aí me perdoem novamente os brasileiros que têm esse apego, mas chega no sul do país e para mim mostra um herói, um Garibaldi como herói, vai para a Globo um Garibaldi como herói, um cara que queria dividir o país. Independente, ele queria uma coisa virada à Europa. Não, vamos fazer o Brasil igual à Europa. Não dividir o país só para ele ser a Europa e o resto ser o resto. Quando você chega em outras áreas onde tiveram, eu não vou citar porque senão vão querer me matar na rua depois, né? Mas outros heróis nacionais que na verdade, eles queriam a separação, eles não queriam a unidade do país, eles não queriam transformar o Brasil em grande. Eles queriam que aquele cantinho deles fosse grande. O próprio umbigo sempre, né? O próprio umbigo, quando a gente chega no Nordeste, o Nordeste tem uma cultura maravilhosa. Morei em Alagoas, sou baiano, sou nordestino, mas qual é o maior ícone do Nordeste, né? Qual é o maior ícone do Nordeste? É Lampião. O que é Lampião, gente? Lampião terrorista. É um bandido. Né? O avô de minha esposa ele morreu há pouco tempo, com 90 e poucos anos, ele falava, Lampião passava aqui na minha época. Eu falei, como é que ele era? Ele me falava, bandido, todas as pessoas de bem fugiam dele. Então aquela história de Lampião, de pegar do rico e dar pro pobre, isso foi inventado, gente. Aí nós pegamos, botamos roupa de cangaceiro e dizemos que é bonito. Então o brasileiro veste roupa de bandido e diz que quer show, vamos tirar foto, que é cultura nossa. Né? É cultura, paciência e tal, mas a gente não veste a roupa do vaqueiro, a
a gente veste a roupa do cangaceiro. Isso é ruim demais para a população e para o todo. É o subconsciente que fica para as crianças e para a população e para as pessoas. Mas era só isso que eu queria colocar. Me desculpa, tá? Não, mas é interessante você colocar isso daí, porque realmente a gente vive uma inversão de valores total. Você fala de Garibaldi mesmo, é um revolucionário. Exatamente. O que os farroupilhas queriam era a dissolução da região sul, né? Só não conseguiram porque foram atacados pelo Uruguai. Senão estava até hoje lá guerreando. Senão Dom Pedro II, de forma majestosa, conseguiu reverter aquela situação toda. Mais de 10 anos. Foi a revolução mais demorada do Brasil. Acho que foi o Duque de Caxias que desceu. Duque de Caxias foi uma série de coisas de BO, porque ele é o patrão do exército, por isso, porque várias revoluções ele resolveu. O Garibaldi mesmo, quando ele saiu daqui, ele casou com uma brasileira e ela foi para Itália, para lutar lá, e ela morreu. Ela acabou, numa dessas lutas, ela acabou falecendo. Só que ele foi lutar pela união da Itália. Chama de processo de unificação da Itália. Ele perdeu também. Mas, assim, ele não pode ser acusado do herói do Brasil. O líder do movimento Farroupilha foi preso aqui na Bahia. Bento Gonçalves, acho que é o nome dele. Foi libertado também aqui na Bahia. Mas, assim, é igual o senhor falou. Isso é cultura, mas existem culturas ruins. Que existe essa ideia de que toda cultura é válida. Não, gente. Existem práticas culturais nocivas. Exatamente. E isso em qualquer cultura. E você cultuar, por exemplo, o Lampião, que não somente o bandido, é um terrorista. O que o Lampião fazia. Exatamente. Ele botava o terror no Nordeste. Ele chegava, ele estuprava mulheres, ele fazia eu esqueci o termo que eles davam, execução, que eles cortavam o homem por essa parte aqui do pescoço. Era uma morte terrível. Então, assim, a pergunta é como o Lampião se torna o herói? Exatamente. Né? Onde a gente errou no percurso, porque claramente é um erro, não é mesmo? Mas, enfim, né? É o Brasil. É o Brasil. Voltando aqui na sua fala, eu queria só um comentário. A Alemanha, que o senhor falou aqui a respeito disso, que lá existe um corpo técnico muito grande, existem mais técnicos do que formados no ensino superior, e a Alemanha é o grande motor industrial da Europa. Então, veja, essa ideia de que você precisa de o endeusamento do ensino superior, eu acredito que é nocivo. A prova é que o senhor falou no Brasil. O mercado não consegue absorver esses profissionais às vezes não têm um diferencial competitivo, acabam, mesmo tendo aquela jornada que é penosa dos estudos, acabam trabalhando em áreas que não dão especialização. Você sabe o que é grave de tudo isso? Uhum. O que é grave de tudo isso é o seguinte, que o curso superior deveria ser uma grande peneira. E do curso superior para a ciência, outra grande peneira. Né? E essas pessoas, por serem poucas no país, deveriam ganhar muito bem. Quando você joga uma enxurrada de pessoas, então todas elas vão ganhar pouco. Então as pessoas que são mais qualificadas, que deveriam estar ali produzindo ciência e fazendo o país grande do ponto de vista científico, eles vão procurar ou outros países para trabalhar ou outras profissões para trabalhar, porque naquela que ele escolheu, ele vai ganhar muito pouco. Daí o porquê que o nosso país tem tão pouco cientista. Você vai ser cientista para ganhar o quê? Para passar fome? Para pedir pelo amor de Deus? Né? E aí, quanto mais gente tem naquela determinada profissão, mais favor você deve. Porque no Brasil tem essa coisa de troca. Né? Então, eu quero arrumar um emprego na rádio. Ô, filho, como é que faz isso? Para me arrumar um jeitinho lá, toma o meu currículo aqui e tal. E aí você vai dar apoio para quem você conhece, não para quem você não conhece. Ou não para aquele cara que tem a melhor vocação. Isso é um problema administrativo no Brasil, né? É o Brasil. Acho que é por uma característica, acho que o senhor concorda comigo, por as empresas serem familiares e pequenas, essa ideia do contato pessoal antes da competência, isso acaba gerando muitos problemas de más contratações, né? Mas eu acho que não é o problema eu vou discordar de você, não é o problema das empresas familiares, o problema é a cultura. A cultura. O problema é a cultura. A cultura, ela é o que foca em tudo que você faz. Né? Eu fiz algumas viagens para o exterior. A primeira viagem que eu fiz para o exterior me chocou muito, porque eu fui para Nova York. Primeira vez eu não queria ir para Nova York, eu vou para Nova York só para ver prédio, não quero ver prédio, eu queria ir para outro lugar, para Disney ou para algum lugar assim, para me divertir. Mas minha mulher queria ir para Nova York e a gente faz o que a mulher manda, né? Não tem jeito. Tem juízo, né? Tem juízo, eu tenho juízo, né? Estou vivo até hoje por causa disso. Minha mulher lagoana tem que ter juízo. Então eu fui para Nova York. Eu fui para um museu de história natural, cheguei lá, o museu abria 9 horas, eu cheguei às 8h30. Tinha umas 500 pessoas na fila.
Eu falei para ela, nós vamos entrar dentro do museu meio-dia. Vai abrir 9, nós vamos entrar meio-dia. Eu disse, esse povo todo dentro, paga ingresso, tal, passa a catraca, faça e tal, o americano vai vistoriar, mala, não sei o quê. Nós vamos entrar meio-dia. 9h30 eu estava dentro do museu. 9h30 eu estava dentro do museu. Aí, as filas funcionam, as pessoas não furam fila. Aí nós fomos voltar. Na volta, em Miami, teve um problema na aeronave, já estava dentro da aeronave, todo mundo sai, vamos pro hotel, para do hotel no outro dia voltar. Na hora que a gente voltou, aí a gente foi pegar a fila novamente para pegar as vans. O avião cheio de brasileiros, pronto, na hora que estava na fila, aí a minha mulher olhou para mim e falou, Leomar, olha o tanto de gente do lado aqui, passando na frente, furando fila. Eu falei, já estamos no Brasil. É isso. É a história de você chegar num banco, ter uma fila de 50, 100 pessoas e você passar na frente de todo mundo e lá naquele caixa que você conhece, ou no gerente que você conhece, no cantinho do caixa que todo mundo sabe, e chegar lá e entregar o negócio para ele resolver a sua vida, e você sair e dar aquela olhadinha de canto de olho e aquela risadinha e ir para casa. Ó, falei que fulano resolveu minha vida. E os outros otários ficam lá tudo na fila. Então nós temos que mudar isso no país. Nós precisamos mudar isso no país. O país só vai se tornar grande quando a gente propaga no dia que a gente mudar esse tipo de cultura. Sabe qual é, na minha opinião, a origem de tudo isso? Desse processo de desvirtuação do brasileiro. Olha, veja o que o senhor falou. Nesses pequenos atos, né? Você for cortar uma fila, você não respeitar a ordem e tudo mais. Eu tenho a impressão, não sei se o senhor concorda comigo, é a falta de estabilidade que o país sempre viveu. O Brasil passou por uma série de revoluções históricas, sim, sempre passando por um momento revolucionário, sempre passando por uma destruição, construção, destruição, construção. E nesse procedimento aí de destruição e construção, se levou à virtude. Porque a ideia de virtude é o autossacrifício, é a ideia de estabilidade, de você manter um padrão ético, moral firme, que não se destrói, ele se mantém. Isso é passar de geração em geração, mas esse pensamento revolucionário ele entra na sociedade e ele não sai mais. Exatamente. Aí quando você compara com os Estados Unidos, veja, só questão de instituições. É a mesma Constituição há 300 anos. Exatamente. É a mesma moeda há 300 anos. São as mesmas instituições funcionando há 300 anos. Então, acho que e o Brasil? Só no Brasil, República, foram 5, 6. A nossa última não é tão longínqua quanto a nossa primeira. Então, é o Brasil, né? Voltando aqui nos seus comentários, o que eu escrevi aqui, interessante, você falou, olha, a quantidade de profissionais que trabalham nas áreas que não são da sua especialização, isso entra também, acho que não sei se também queria saber da sua opinião. O mercado não absorve esses profissionais, não tem a capacidade de absorver esses profissionais, ou, segundo, esses profissionais não têm uma formação ou adequada para que o mercado o abrace, ou essa primeira hipótese, o mercado não consegue absorver. Porque, veja, eu tenho a impressão, Leomar, que no Brasil, e isso não é uma frase minha, acho que de Arley que ele falou isso, fala, o diploma, ele só num papel que lhe dá autoridade intelectual. Mas isso é mentira. O que lhe dá autoridade intelectual é você ser bom no que você faz. Exatamente. Então o diploma não significa nada. Antigamente podia até significar, né? Mas hoje não. Se você não tem um diploma, você não é bom no que você faz, se você não tem diferenciais competitivos bem definidos, se você não entrega um bom produto, se você não é um bom vendedor, você é um médico, mas se você não é um bom vendedor, você não vai ter sobressair, você vai ser mais um. Né? Queria saber a sua opinião só nesse Eu aspecto. acho que é uma situação complexa, né? Eu acho que os dois são verdades. Eu acho que o primeiro ponto que você colocou em relação à educação, ele é importante, e o ponto sobre a vaga é importante. Isso aconteceu comigo, eu posso dar um exemplo de vida. Eu entrei na minha faculdade, chamava Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Hoje chamam CISAL, virou universidade. Na Escola de Ciências Médicas de Alagoas era só medicina. Então era uma universidade, não era universidade porque não tinha vários cursos, então era uma escola de ciências médicas, né, de medicina. E aí, na época, o governo do estado de Alagoas queria fechar, porque dizia que vinha muita gente de fora, que ele estava gastando dinheiro de Alagoas com pessoas de fora, que não tinha sentido e tal, e tal. Então, teve um movimento dentro da universidade de se criar outros cursos para fortalecer a escola e virar uma faculdade e, posteriormente, uma universidade, justamente para fortalecer a instituição.
Nisso se trouxe 3 cursos. Trouxe fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que a escola estudou e não tinha esses cursos em Alagoas. Então a escola, como foi interessante, a escola fez um estudo de quantos profissionais o estado de Alagoas, é um estado pequeno, né, menor que do tamanho da região sudoeste, talvez até menor, quantos profissionais o estado de Alagoas absorveria por ano com essa universidade. Então, absorveria 10 profissionais de cada área, absorveria 20, absorveria 30, absorveria 50, e vamos abrir a quantidade de vagas de acordo com a necessidade de mercado. E foi, na época, avaliado em 1986, avaliado que 1996, então 86 era moleque ainda. 1996. Foi avaliado que era necessário 20 profissionais de cada área. Para quê? Para que suprisse a necessidade do mercado e que esses profissionais ganhassem o suficientemente bem para viver bem, oferecer um bom trabalho e viver bem com um bom salário. Então, abriu-se 20 vagas para cada curso. Hoje, Alagoas deve ter aí seus 400, 500 vagas de fisioterapia, ou talvez até mais, por ano. Então, olha a quantidade de gente a mais que está entrando no mercado. Olha o que esse pessoal vai estar tendo que se rebolar para trabalhar e quanto eles estão tendo que trabalhar a mais, às vezes inventando coisas, fazendo coisas que nem caberia na profissão. Não estou dizendo só fisioterapia, todos os outros, como medicina, como todos os outros, que acabam tendo que se virar, né, para conseguir o pão de cada dia. E aí você sobrecarrega o mercado e aí vai embora. E aí vem o outro lado, um governo que pensa que vai no pensamento coletivo de que a faculdade é o mais importante. Então ele não dá o primeiro grau, diferentemente do governo americano. O governo americano ele dá o primeiro e o segundo grau de qualidade. Então você já sai do segundo grau bem. E ele no segundo grau ainda lhe dá a oportunidade. Você não quer, você está vendo que você não tem nota suficiente para entrar na faculdade, para estar entre aqueles cientistas ou entre aquelas lideranças que seria na faculdade. E nós vamos já encaminhar você para um curso técnico. Você já vai sair do segundo grau com um curso técnico preparado para ser um técnico de informática, um técnico de computação, um técnico de rádio, ou que seja que ele tenha vocação para fazer um técnico de laboratório, ou que seja, e ganhar bem e ganhar suficientemente bem. Então o governo lá promove a educação básica até o segundo grau e o ensino técnico para essas pessoas. Aqui não, o ensino técnico virou curso superior, para dizer que é superior. E pegou-se e criou-se faculdade de todo jeito. Então vamos pegar uma faculdade de medicina. Na minha época, a faculdade de medicina a gente usava cadáver humano de indigentes ou pessoas que faleciam, iam para o IML e quando não tinha familiar que procurava, em vez de simplesmente enterrar, era doado para a faculdade para que os médicos pudessem estudar. No Brasil hoje está proibido fazer isso, né? Então o médico não estuda com cadáver, estuda em boneco. A quem isso é a valorização do ser humano. Eu entendo, nós estamos voltando à Idade Média, onde os renascentistas tinham que estudar corpos humanos escondidos, porque nunca pôde fazer. Nós estamos voltando à Idade das Trevas, né? Porque os romanos estudavam. Depois teve a Idade das Trevas, que ninguém podia estudar corpo humano, e depois teve o Renascimento, que aí você passou a ter a volta das escolas médicas e da ciência. E agora, no Brasil, você não pode mais estudar o corpo humano em cadáver, você tem que estudar em boneco, né? A quem isso interessa? A quem isso interessa? A quem vale isso? A população, as pessoas, o ser humano, né? Em países desenvolvidos, as pessoas doam seu corpo para as universidades. Aqui a gente proíbe até o uso de indigentes e tal. É uma legislação que tem essa parte humana e tal, mas a gente também tem que pensar que se o médico não botar a mão na massa e não aprender onde ele tem que aprender, ele não vai ser um bom médico. E ele vai aprender no vivo. E isso é muito pior, né? Conquista tem quantas faculdades de medicina hoje? Cidades pequenas, você tem cidades hoje aqui em Vitória da Conquista ao redor que tem curso de medicina, mas não tem médicos para atender. Como é que uma faculdade de medicina se estabelece em um município que não tem médico para dar atenção? Você não tem neurologista para atender lá, mas tem uma faculdade de medicina. Você não tem um proctologista para atender lá, mas tem uma faculdade de medicina.
Na minha época, existia uma coisa que dificultava a abertura de faculdade médica, que era o hospital-escola. Então, como é que você quer que o médico seja um bom profissional trabalhando em pronto-socorro? Todos sabem o que é o pronto-socorro, a gente sabe o que é eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei no hospital de base, em pronto-socorro, trabalhei no Unimec, trabalhei no São Vicente, todos os colegas são heróis de trabalhar em lugares que às vezes você não tem todas as condições ideais para trabalho, e vocês todos sabem disso, a sociedade sabe disso. E os nossos alunos, os futuros médicos que vão tratar de mim, de você, de todos nós aqui, estão aprendendo medicina lá, em regime de guerra. Os pronto-socorros de Vitória da Conquista, da Bahia, do Brasil, funcionam em regime de guerra. E os alunos estão aprendendo aonde? Nos lugares onde... Então é como se eu estivesse aprendendo na Guerra da Secessão, na Segunda Guerra Mundial, em pleno campo de batalha. Eu não estou fazendo a melhor medicina. Não se botou uma escola, não se botou um hospital onde o governo ou a faculdade particular que seja banca a melhor medicina, com o melhor laboratório, com o melhor remédio, com o melhor exame. Eu só vou aprender a quebrar galho, eu não vou aprender o melhor porque eu não tenho o melhor, eu não tenho como fazer o melhor. Então essa é a realidade da medicina e acredito que seja a realidade de muitas profissões aí, não só na área de saúde, mas nas outras áreas também. Então me preocupa hoje, preocupa alguns colegas meus, quem vai atender a gente amanhã. Nós médicos temos uma vantagem sobre o resto da população. Eu conheço todos. Então, quando eu adoecer, se eu tiver acordado, eu vou sair, chama fulano de tal, me leva para fulano de tal, me leva para tal lugar, me leva para tal lugar. Né? Mas a população não tem isso. Então, é complicado, né? É complicado. Porque acho que aposta-se na quantidade ao invés da qualidade, né? Exatamente. E essa conta não vai fechar. Nunca. Não tem como. Mas só levantando outro ponto aqui também, que o senhor falou anteriormente, e antes da prosseguimento eu queria fazer uma pergunta em relação ao Unimed para o senhor, a respeito da educação financeira dos médicos. Porque eu vi uma relação recente, eu não lembro aonde foi, não sei se foi no G1, das profissões que mais são bem remuneradas. E do setor privado, sempre os médicos estão ali, né? Figurando nessas posições. Aí tem um influenciador que eu sigo, que ele é da área da educação financeira, e ele fala que recebe muitos médicos que procura. E geralmente, quando o médico procura, ele está endividado. Aí quando a gente faz essa relação, olha, os maiores salários e pessoas endividadas, a gente entende que as escolas de medicina, as faculdades, estão formando os médicos, mas não estão muitas vezes mostrando a esse médico como é que ele vai gerir o consultório, como o senhor disse. E anteriormente nisso, porque esse médico não teve educação financeira. Então ele vai ter um bom salário, às vezes é bem remunerado, às vezes, mas não adianta se você ganha 20 mil, mas você gasta 40. Essa conta não fecha em nenhum lugar, né? Então só finalizando essa parte da educação financeira que o senhor comentou aqui mais cedo. Eu queria conversar com o senhor, sim, porque no início da conversa, você falou que teve o contato com a Unimed, fez ali os primeiros contatos passando cooperado e tudo mais, mas eu queria saber como é que se deu essa ascensão dentro da cooperativa, né? O senhor primeiro, salvo engano, você integrou o conselho administrativo, né? Sim. E depois as demais funções. Como é que se deu esse processo de ascensão lá dentro? Bem, eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, sou uma pessoa um pouco calada, mas acabo que, como eu tenho ideias muito firmes e muito acho que às vezes diferente do todo, mas eu consigo expressar minhas ideias para algumas pessoas, então eu acabo assumindo alguns papéis de liderança em algum momento. Fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente fundador do DCE da minha faculdade. Então, na minha escola tive papel de liderança também. Então, você acaba atraindo algumas coisas para você. Então, a nossa Unimed, em determinado momento, ela estava passando por alguma dificuldade financeira, alguma crise financeira, administrativa. E aí os colegas estavam todos chateados, fizeram uma reunião fora da própria cooperativa para discutir isso. E eu fui convidado a participar e estava preocupado também, fui lá para ouvir, para entender quais as dificuldades que a Unimed estava passando naquele momento.
Escutamos, botamos, cada qual colocou suas ideias, a gente chegou a um consenso do que a gente imaginava e precisava ser dito nessa reunião que a gente ia ter com a diretoria, e determinamos uma liderança lá para falar, né? E fomos para essa reunião com a diretoria. Eu fiquei lá, tinha uma liderança que ia falar, eu fiquei olhando quieto no meu canto. E a diretoria falou, e aí o colega que estava responsável por falar não falou. Aí eu ouvia uma colega minha falando assim, fulano, fale, e ele, né, quieto, intimidado. Aí, em determinado momento, ele levantou, mas quando ele levantou, um bocado de gente já tinha falado, então ele não agregou nada ao que ele tinha se proposto a falar. E eu só observando todo o movimento daquilo. Tinha recém-iniciado na cooperativa, tinha pouco tempo. Eu recém-iniciado, eu olhei e tal, e a diretoria, olha, nós temos dificuldade, como qualquer empresa, mas aqui é uma cooperativa. Vocês, se querem ajudar a cooperativa, vocês têm que vir para dentro da cooperativa, para nos ajudar nos conselhos, para nos ajudar a gerir a cooperativa, a trazer ideias novas, e nós estamos de portas abertas. Eu vi isso, achei interessante. Num momento mais na frente, o presidente da cooperativa na época, o Dr. Mauro, me convidou para participar do conselho de administração. E eu falei, poxa, não faz sentido eu ficar fora de algum cargo diretivo ou que possa mudar a história da cooperativa, falando da cooperativa, falando mal, ou falando bem, ou criticando. Se eu posso ajudar, se eu quero falar alguma coisa fora e estou sendo chamado para ir lá para dentro, então é melhor que eu aceite, vá lá e tente dar o meu melhor, dar a minha ideia. E aí aceitei, porque eu entendia que não era o caminho ficar só no fuxico de centro cirúrgico, de corredor, falando mal da cooperativa. Ela também era minha. Então, se eu estava sendo chamado a participar e ajudar e levar minhas ideias, eu ia fazer. E fui para o Conselho de Administração, trabalhamos um tempo no Conselho de Administração, tentando ajudar a cooperativa. Em determinado momento, o nosso vice-presidente, na época, pediu demissão, e aí ficamos sem o vice-presidente, faltava pouco tempo para a eleição, e aí foi dada a oportunidade do Conselho, de alguém do Conselho, assumir a vice-presidência. E todos os colegas com muito medo, da cooperativa passando por dificuldade. Aí eu falei, não, se é para me ajudar, eu vou ajudar, porque eu acredito que no Conselho de Administração eu já me esforço, eu como diretor vou ter uma condição maior, eu vou ter um pouco mais de condição política de botar minhas ideias em prática. Eu topo ser vice-presidente. E aí fomos para a eleição, nos elegemos. Depois de um tempo, a cooperativa, ela já estava desde cedo, desde um tempo em dificuldade, ela entrou em uma direção fiscal. Essa direção fiscal é uma intervenção da ANS. A ANS interviu junto à cooperativa, mandou para cá um contador dela para acompanhar o dia a dia da cooperativa, para entender se a cooperativa, não por ser cooperativa, mas por ser um plano de saúde, se existia alguma coisa errada, se existia desvio de dinheiro, se algum diretor estava roubando, fazendo alguma coisa errada, ou se o negócio mesmo que não estava indo para o caminho certo. E aí, nesse momento, todos os bens dos diretores são apreendidos pela ANS, então meus bens ficaram todos presos, juntamente com os demais diretores e membros do Conselho de Administração. Depois de um tempo, a gente começou um trabalho junto à cooperativa para salvar a cooperativa. O presidente, na época, por questões familiares, pediu o desligamento, se desligou. Eu, como era vice, acabei ascendendo à presidência da cooperativa. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Orçamento Global, que era um método diferente de pagamento junto a hospitais e clínicas de maior porte, para resolver isso. E aí implementamos junto ao Orçamento Global e mais algumas alterações internas que a gente fez dentro da cooperativa, a gente conseguiu dar uma alavancagem que tirou a cooperativa da situação difícil que estava, graças a Deus. É uma pergunta que eu lhe faço também, complementando. O senhor fez alguma formação específica, no sentido de... Porque assim, o senhor tem formação em medicina, especialização em ortopedia. Tem. Aí o senhor assume essa bronca toda. E veja que são, como a gente falou, o curso de medicina não abrange esse tipo de área. Não.
que era muito complexo. Veja, você teve a intervenção governamental de um órgão regulador. Sim. Aconteceu recentemente com a empresa de resseguros, eu lembro, Instituto de Seguros do Brasil, que acompanha essa empresa, a SUSEP, que fez a intervenção por conta desses problemas. Aí aconteceu com a Unimed. Então, o senhor tem uma formação nesse sentido? Não? Como é que foi aprendendo na marra mesmo? Como é que funciona? Eu sempre fui muito curioso. Sim. Né? Eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu estava ainda desde a época de estudante de medicina, eu entendi, a gente não tinha o curso, aquilo que você falou, de administração, de cuidar do consultório e tal. Mas então eu comecei a observar que os colegas não se preocupavam com isso. Mas como eu era vindo de uma origem pobre, eu tinha que me preocupar com isso, que eu não ia chegar em Vitória da Conquista, ia ter um pai médico que ia me botar para trabalhar no consultório dele, eu ia ter que arrumar meu espaço. Como abrir devagarzinho, com calma, sem a inimizade e sempre no respeito, no carinho por todos que me deram espaço. Então, eu fui aprendendo com isso. Em cada hospital que eu trabalhava, eu tentava olhar como é que eles trabalhavam. Em cada clínica que eu trabalhava, eu olhava como eles trabalhavam. Até o momento que eu tive minha clínica, que é a COF, juntamente com outros sócios também. Então, eu fui aprendendo aí. E quando eu entrei no Conselho de Administração, na época eu e minha esposa também nos inscrevemos em um MBA sobre gestão em saúde da Getúlio Vargas. Então já tinha um MBA em gestão. E aí, quando eu assumi a direção, obviamente que a cooperativa, a Unimed, é uma coisa muito grande. Você sai de uma clínica de um faturamento ínfimo para uma coisa que fatura um valor imenso, mas também que paga e gasta um valor também imenso, né? E gera e trabalha com interesse diverso, desde o cliente ao interesse dos médicos e dos prestadores em produzir muito. E aí a gente foi aprendendo e realmente a gente tem que aprender um pouco na marra também, não tem jeito. Não tem jeito, né, Zé? Não tem jeito. Eu acredito, isso é interessante porque é um desafio muito grande. Imagina, né? Você assumir uma coisa é você assumir um pequeno negócio em bastante dificuldade. Outra coisa é você assumir uma organização consolidada, e não somente consolidada, mas como você falou, com tantos stakeholders, tantas pessoas envolvidas com a operação. Sim. Seja o cliente, o associado que precisa do serviço, seja o médico que está esperando a folha de pagamento, seja, enfim, são muitas pessoas envolvidas, né, nessa broca aí, né? E com pensamentos diversos, né? Porque a gente tem todo mundo, quando olha para plano de saúde, ele não pensa como deveria pensar. O cliente, ele olha o plano de saúde e fala assim, tem cliente que chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu quero que você peça tudo porque eu quero gastar meu plano de saúde. E plano de saúde, na verdade, o nome de plano de saúde é uma coisa brasileira. Plano de saúde não é plano de saúde, é seguro de saúde. Então ninguém tem seguro do carro para ir na rua. Eita, tem 4 anos que eu não bati meu carro, vou na rua para bater meu carro hoje porque, né? É coisa que você não vai usar. Eu não estou usando, eu vou usar. Então, assim, você tem um plano de saúde, você tem que usar o mínimo possível. Aí as pessoas, não, vamos usar. Aí no ano seguinte, o aumento vem dobrado. Não entendi, eu estou usando pouco e meu aumento veio virado no 600, porque a sinistralidade, ou seja, o custo é dividido para todos. Então, se você gastou R$1, mas teve uma pessoa que teve um câncer que gastou 5 milhões, você também ajuda a pagar os 5 milhões. Por quê? Porque se você um dia tiver aquele câncer que precisa gastar 5 milhões, que você não vai ter os 5 para pagar, o plano vai pagar através das outras pessoas. Então, o cliente, ele não entende isso, ele entende assim, eu pago e acabou, eu tenho direito a tudo e vou para cima de tudo, e vou pocar, e vou gastar. Vai no médico, aí tem o outro lado, o médico chega lá no médico, o médico vai pedir para você 80 exames de sangue. Ele não sabe nem o que os 80 de sangue, a maioria dos 80 exames de sangue, ele não sabe nem para que serve. Mas ele pede 80 porque de repente ele está ganhando um pouquinho em cada um daqueles exames ali, ou porque ele pede 10 ressonâncias, porque ele está ganhando uma ponta naquela ressonância, ou o que seja, né? Não que todos os profissionais sejam assim, temos grandes profissionais, mas acontece de todos os lados esse profissional ruim e esse cliente também, que é um cliente que não pensa que quando ele gasta demais, não é o que ele precisa, eu acho que ele tem que gastar o que ele precisa. Ele precisa gastar mais do que ele precisa, porque quando ele gasta mais do que ele precisa, no ano seguinte, no aumento da INS ou do plano de saúde, isso vai vir representando no aumento dele. Então, às vezes, vem para a rádio e fala, pô, o plano de saúde aumentou demais, mas o quanto essas pessoas gastaram a mais nisso? O negócio tem que ser viável, então tem que encontrar um meio termo.
o médico, a clínica, o hospital, ela tem que faturar dentro de uma realidade que seja possível você comer um ovinho todo dia do que você matar a galinha no domingo e na segunda não ter ovo para comer. Aí não Né? adianta. E fazendo uma boa medicina. Eu não estou pregando aqui que o cliente ele não tem que fazer o exame que ele precisa. Ele não tem que fazer o exame que ele não precisa. O médico tem um paciente meu que eu examinei ele e falou: a senhora tem um problema tal, o problema seu é esse. A senhora vai fazer uma fisioterapia, vai fazer tomar esse remédio que eu estou lhe passando. Ela falou: doutor, você não vai pedir nenhum remédio, nenhum exame não para mim saber como é que eu estou? Eu falei: eu já sei como é que a senhora está, eu já sei a doença que a senhora tem. Eu estudei anos para saber isso e estou lhe dizendo que o seu problema é esse. Não, doutor, mas eu preciso fazer o exame para ver como é que eu estou. É o exame que diz para ela o que ela tem, ou eu, como profissional, que tenho que chegar ao ponto do que ela precisa? O exame ele é complementar, ele vai me ajudar a tomar uma decisão. E muitas vezes, quando você vai só no exame, às vezes o exame diz uma coisa, mas a clínica diz outra. E eu tenho que me basear na clínica, porque a clínica é soberana. Na medicina se ensina muito isso. A clínica é soberana, então mesmo que o exame às vezes me leve para um determinado caminho, às vezes ele mascara um determinado problema que a clínica não mascara. Então eu sendo um bom clínico, eu consigo chegar ao que você tem de forma mais clara do que apenas avaliando um exame pura que só pega um momento, naquele momento que foi feito o exame. É literalmente uma fotografia. Uma fotografia daquele momento, daquele segundo da sua vida. Uhum. É interessante que você usa um termo que é muito comum no meio de seguros, que é a sinistralidade, né? Sinistralidade. Então, é interessante trazer essa até educação para o associado, a pessoa que faz parte da Unimed, porque, independente se for uma cooperativa ou empresa, você contrata uma empresa particular de seguros, de um seguro de saúde, um plano de saúde, enfim. A mesma lógica se vale quando o operador vai fazer o cálculo de quanto você vai pagar no seguro, ele coloca em conta a possibilidade de você fazer um exame caríssimo. Então, você vai pagar por aquilo. Exatamente. Mas ele vai dividir isso na base de clientes dele. Exatamente. Então, tudo é uma questão de viabilidade do negócio. Isso é questão de educação, que às vezes, infelizmente, o brasileiro é cesseado desse tipo de informação, né? Mas, enfim, esse é o nosso trabalho, né? Doutor, eu queria continuar aqui com o senhor nosso bate-papo a respeito da nova unidade. Tem que ver 6 meses já? Tem mais? 6 meses. 6 meses, né? Que ali foi... Eu estava conversando sobre o programa de hoje com um amigo, ali foi uma dificuldade tremenda. Porque eu imaginei assim, ó, quando eu estava fazendo aquela construção, eu não fazia ideia do que seria aquilo. Ninguém sabia o que seria aquilo. Sim. Depois que Hospital Unimed e tudo mais... E eu comecei a entender e começou a sair as conversas. O Unimed, alguns hospitais aqui não estão atendendo o Unimed e tudo mais. Eu comecei a entender por que aquela construção ali foi no sigilo. Então, eu queria perguntar para o senhor justamente essa questão. Como é que se deu a construção daquela unidade? Quais foram os principais desafios ali? Porque eu imagino, porque foi uma obra de 6 meses, né? 6, 7 meses. 6, 7 meses. Fazer um hospital. Tinha a unidade Andro, né? Que era particular, mas com toda aquela capacidade de receber leitos, de receber pacientes. É um negócio assim surpreendente. Como é que se deu isso, né? Porque até hoje... Em relação à questão do segredo, é interessante o seguinte. Quando a gente assumiu a Unimed, a gente discutiu um assunto na mesa de diretoria e de conselho de administração ou coisas sigilosas que a gente resolvia internamente na Unimed. E antes de eu sair da Unimed, já tinha alguém me ligando para saber que história era aquela que a gente tinha decidido. Então, parecia um queijo suíço, parecia uma peneira. Então, a gente conversava e as coisas iam para a rua de forma muito fácil, né? Porque tinha um interesse. A Unimed, na época que foi fundada, lá atrás, ela... foi decidida que teria 3 diretores, sendo que um seria do SAMU, um da Santa Casa e um do Unimed. Então, os diretores eram dos hospitais, representavam os hospitais. E então, representavam os cooperados. Claro que tinha representatividade, mas tinha essa obrigatoriedade de um ser de cada hospital, senão o hospital ia achar ruim. Então, tinha influência hospitalar, sim, né? Isso tinha. O quanto essa influência influenciava a decisão, eu não sei, não participei, não sei, mas que existia isso, existia. Então, tudo saía muito fácil. A gente fez um trabalho muito grande principalmente com os nossos funcionários, depois com os nossos cooperados que participavam da gestão, mostrando para eles a importância
do negócio. O quão o nosso negócio era grande e que não dava para certas coisas saírem. Quando assumi a cooperativa, trabalhamos com orçamento global, eu me reuni com alguns hospitais, com todos os hospitais da cidade, e falei assim, vários planos de saúde estão verticalizando, como a Apvida, como outros estão verticalizando aí, a Mil na época, e nós não temos interesse inicialmente em verticalizar. Enquanto a gente tiver uma boa negociação, conseguir ter boas negociações, ter preços que a gente imagine justos, a gente não quer quebrar o hospital, mas a gente também não quer quebrar. Então o hospital tem que ser justo com a gente ser justo com o hospital. A gente entende que administrar o hospital não é fácil, vocês também têm que entender que a dificuldade de vocês não tem que ser descontada em cima das costas da cooperativa e a nossa dificuldade não tem que ser descontada em cima das costas de vocês. Então a gente sobreviveu e conviveu por um tempo com isso. Só que chegou um momento que dois hospitais se juntaram na época e que pediram em ofício para negociar junto. Quando duas empresas se juntam para negociar e colocar tabelas em cima da mesa, isso tem um nome, né? Esse nome você sabe qual é. Eu não vou falar, mas você sabe qual é. Exposto aí tem muito, né? Exatamente. Então o que acontece? A gente chegou a um ponto de a gente ter uma boa parte do nosso atendimento e a gente está amarrado a uma negociação muito difícil, porque a gente ainda estava pagando um médico ruim, que o médico na época ganhava pouco, na época que a gente assumiu dificuldade financeira. A gente estava começando a ter resultado financeiro, mas esse resultado financeiro ainda não tinha voltado para o médico, não tinha melhorado o valor do médico. Não tinha... Então, quando eles começaram a olhar que a gente estava tendo resultados financeiros muito altos, ele, os caras estão ganhando dinheiro e não está sobrando nada para mim, então eu quero. E vieram para cima com força. E a gente tentou negociar, tentamos, não conseguimos, não encontramos um caminho de negociação. Então a gente imaginou, olha, a gente naquele momento estava com aquele terreno frente ao Shopping Boulevard, com a ideia de futuramente, devagarzinho, ir construindo uma área administrativa, depois um núcleo, depois um hospital próprio, mas de forma muito tranquila e devagar, modular, né? Quando veio isso, nós vamos ter que construir isso, vamos. Quanto tempo demora para construir aquela unidade em frente ao Boulevard? Para sair do zero, 4 anos, 5 anos. Não dá para a gente esperar isso em um volume imenso de dinheiro para construir. Não tem condição. Então a gente procurou uma parceria dentro do Hospital de Conquista. O que melhor adequou ao que a gente estudou foi o Hospital Andro. Na época era um hospital pequeno, como você falou, de 23 leitos. 4 leitos de UTI e 3 salas cirúrgicas, né? E a gente conseguiu fazer um hospital em 6 meses, com um pronto-socorro, com 6 salas cirúrgicas, com 60 leitos, com 10 leitos de UTI e com mais 2 andares que estão hoje em vão, preparados para construir o que a gente tiver de necessidade para rodar. É uma maternidade que hoje, para mim, talvez seja a maternidade... Dizer mais é sempre muito complicado em medicina, mas uma das mais modernas, preparadas. Lá nós temos banheira para a mulher fazer um parto humanizado, área de parto humanizado, nós temos área de parto normal, onde a família pode participar dentro ou fora. Nós temos uma sala onde a família pode ficar tomando um cafezinho e assistindo o parto, um vidro que ele, num aperto de botão, ele clareia ou fecha e você pode assistir o parto de sua esposa, mas você vai assistir o parto da esposa na hora que ela quer, então ela pode estar sofrendo o momento do parto ali, você está do outro lado, e na hora que o neném estiver perto de nascer, ela falou, não, agora pode abrir para minha família ver e apertar o botão, a família enxergar do outro lado e sem expor a mulher e a criança, mas bem próximo. Então a gente fez preocupado justamente em dar esse maior conforto, e isso também no centro cirúrgico, temos uma sala só para isso, onde o marido, a família pode assistir o parto cesáreo, de uma janela. Então, buscamos dar essa humanidade, trazer uma coisa que a gente achava que a cidade precisava, e para isso a gente precisava, o que você muito bem falou, de sigilo. Por quê? Porque eu preciso dar atendimento ao meu cliente, eu também tenho um cliente, eu também tenho pessoas que precisam de atendimento. Se outros players entendessem que eu estava montando um hospital próprio, ele falaram, não, já que você tem um hospital próprio, eu não tenho interesse mais de vender o meu negócio, e é um direito dele, né, de falar, não quero vender, não quero trabalhar. Isso aconteceu realmente. Quando a gente terminou o nosso hospital, que a gente montou o nosso hospital,
A gente, obviamente, tem no meu hospital, a Unimed entendendo assim, o hospital é nosso, então nós, como Unimed, nós falamos, nós vamos botar o nosso pronto-socorro, porque lá nós vamos atender o cliente com o jeito Unimed de atender. Eu não quero que o cliente... A cultura organizacional. A cultura organizacional. Resolver, porque o cliente de urgência e emergência é um cliente muito complexo, porque ele vai para o hospital na urgência dele, e o hospital transforma a urgência dele na urgência do hospital. E aí o plano de saúde, para entender, ele tem que entender se aquela urgência que está imposta ali ao plano de saúde é a urgência do hospital ou a urgência do cliente. Então a gente tentou trazer tudo para nós, porque lá a gente podia dar uma resposta mais rápida ao cliente Unimed. De lá a gente estaria encaminhando não só o nosso hospital, mas também aos demais hospitais, então a gente manteve todo o credenciamento aos demais hospitais. Entretanto, para nossa surpresa, 3 hospitais na época, pediram descredenciamento por a gente não ter acatado as negociações anteriores e pediram descredenciamento. A gente entendeu, né? Obviamente a gente sabia que ia ser um momento difícil, a própria população ia ficar um pouco chateada, porque já tinha gente que tinha seu próprio médico, já estava acostumado, mas a gente entendia também que com o passar do tempo as pessoas iam perceber que a qualidade que a gente estava trazendo de leito, de profissional, de atendimento, de velocidade dentro do possível e de resolução era maior. E a gente apostou nisso e estamos aí. Posso dar uma prova social aqui? É porque lá em casa, assim, minha esposa, ela tem o plano Unimed, meu filho também e meu pai também tem. E recentemente meu pai teve uma dor de ouvido na madrugada. Aí ele me ligou, eu fui, busquei, levei ele lá nessa nova unidade. E eu não tinha ido ainda, né? E eu fiquei, assim... me deixou muito feliz a estrutura que eu encontrei lá. Porque, independente se você tem ou não plano de saúde de média, entender que a cidade ganha com isso. É mais um hospital para a cidade. E a estrutura de recepção, tudo muito novo, muito bonito. Meu pai foi super bem atendido. As profissionais atenderam de forma muito satisfatória, muito educados, muito prestativos, inclusive. Então, isso aí tá de parabéns, porque isso é prova social na veia, né? Agradeço demais. Mas também no parto da minha esposa também, porque também não tenho o que reclamar. Minha esposa deu tudo bem, graças a Deus. Meu filho nasceu muito bem. A gente faz os acompanhamentos lá no núcleo. Que bom. Doutor Nadir. A doutora Nadir faz o acompanhamento da gente lá. Não tenho o que reclamar, só dar assistência ali no telefone. Então, graças a Deus, a gente está super satisfeito com o atendimento do Unimed. Então, isso é muito importante, né? Para a cidade, é um ganho. Se eu não me engano, esse é o hospital número 151, né? Do Unimed. 154. 154, né? 154. Então, hospitais próprios da Unimed, né? Próprios da Unimed. Agora, a Unimed, nesse caso específico nosso, a gente tem uma coisa que a gente fez um trabalho e já vem trabalhando também, que é o seguinte, eu acho que isso é importante. A gente entende que dar o atendimento também dar o atendimento à população também. Então a gente aproveitou a Andro, que já tinha uma carteira de clientes e de outras operadoras, inclusive, e estamos ampliando o nosso atendimento. Então hoje, você chega lá, não é só a Unimed que a gente atende o particular. A gente já está programando para atender a Mil, Bradesco, outros planos de saúde também. Então, a Unimed, obviamente que o foco nosso é o cliente Unimed, né? É que todo mundo venha para a Unimed, então venha para a Unimed se tiver outro plano de saúde. Mas se você tiver outro plano de saúde também e quiser ir lá visitar nossas instalações, ver qual é o jeito Unimed de cuidar, nós também vamos estar atendendo. Interessante que, como o hospital é próprio, eu acredito que nos outros hospitais geralmente era um médico para vários convênios, né? Sim. E como o hospital é próprio, pelo menos até agora já está servindo vários convênios ainda, ou é só a Unimed que esses médicos estão atendendo? A gente tem, no protocolo a gente está tendo dois profissionais, né? Mas Unimed, exclusivos, Unimed? Um para a Unimed, o outro acaba atendendo um pouco dos outros também. Mas como a gente começou e a população dos outros planos de saúde, os particulares, ainda enxergam muito Unimed, então a gente geralmente atende muito mais Unimed, sim. Uhum. Nessa escolha pelo Andro também, porque a gente tem outros hospitais em conquista, sim, né? Se deu pela receptividade dos proprietários ou proprietário, os outros hospitais geralmente não foram tão acolhedores com a ideia, porque assim, acredito, como você falou,
Vamos fazer com o hospital do zero do terreno lá em frente ao Boulevard. Seria, além do custo, o tempo e esse sigilo. Não tem sigilo, né? Não tem sigilo, né? Como a escolha se deu assim? A escolha se deu assim, porque se você observar todos os hospitais de Conquista, o Andro, ele pertencia a Dr. Valmic, né? E os outros hospitais, não vou falar o nome dos hospitais, que não é ético, mas todos os hospitais de Conquista têm muitos sócios. Santa Casa é uma instituição filantrópica. Os outros todos têm vários sócios, né? Então, você partir para negociar com vários sócios, esse sigilo não ia se segurar. Né? Porque você tem um hospital que tem 10 donos, tem 15 donos, interesses diversos. Esses donos, às vezes, trabalham em outros hospitais. Tem gente que é dono de cota de uma, cota de outra. Então, a dificuldade dessa negociação, de negociar um a um, você não tem uma... Eu tenho essa rádio aqui, tem 5 donos, eu venho comprar, eu tenho que negociar com 5, tem que negociar preço com os 5 e tem que encontrar um preço comum de 5. Ainda vai dar problema depois. Ainda vai dar problema. Outra coisa, a rádio ser sua, chegar com você, sentar e negociar. Sim, verdade. Então é muito mais simples, mais fácil, e para a gente que precisava de um pouco de sigilo naquele momento, mais prático. Um exemplo também, tenta comprar um terreno de herdeiros e um terreno de uma pessoa só, né? É duro. É duro. Já passei por isso também, meu amigo. Passamos. 8 herdeiros. Só? Tinha mais? A COF que a gente adquiriu o imóvel há pouco tempo, acho que deve ter mais de 30 herdeiros. 30? Mais de 30 herdeiros. Então, foi um parto bem grande. E a gente não recebeu ainda o documento, porque ainda está no inventário, porque o inventário não foi finalizado. Porque o inventário demora... Foi autorizado pelo juiz. Sim. E tal, está todo documentado, mas a escritura só pode ser passada no momento que o inventário for finalizado. Então, ainda está em andamento. É difícil. É difícil. Não é fácil, não. A respeito do terreno que o senhor tem ali no Boulevard, é a última pergunta que eu vou fazer. Ali, a pretensão, obviamente, você deve ter um planejamento aí, longo prazo, né? 5, 10 anos, sempre tem, né? As organizações muito... Se a organização for pequena, tem que ter também, mas acho que a organização maior, ela é muito mais importante. Isso é por questão de sobrevivência mesmo. Os planos para esse terreno seria mais unidade de atendimento, unidade administrativa? Como é que a unidade pensa nesse terreno, nessa localização? Que é privilegiada, né? Sim, não há dúvida. Nós preparamos, já temos a base, a fundação dela foi feita, uma parte da fundação, inclusive, já está pronta, né, para ser aquilo tudo que a gente falou, ter uma área administrativa, um núcleo de atendimento, com terapias especiais e tudo mais, oncologia, e também um anfiteatro e um hospital. Mas a gente teve que mudar o rumo do barco há pouco tempo, né? Esse rumo foi uma mudança muito brusca, então agora a gente está focado em estabilizar a operação, ou seja, uma mudança dessa, onde você adquire um hospital, onde você levanta na velocidade que a gente levantou. Então a gente agora precisa aprender a mexer com o hospital, a gente nunca foi dono de hospital, então você tem que aprender o negócio, você tem que botar esse negócio para rodar, e isso demora um tempo. Então a gente obviamente tem aquilo lá, a gente vai agora focar no nosso negócio, que é plano de saúde, juntamente com a estabilização da mudança do hospital e de ser dono de um hospital. E aí, quando a gente tiver isso estabelecido, a gente vai começar a voltar a mexer naquilo lá. A ideia nossa para o futuro, aí, como você falou, a ideia para 5, 10 anos, a gente está levantando um núcleo. Hoje o nosso núcleo é um núcleo alugado, a gente tem um núcleo do hospital amplo, com melhor espaço, nosso núcleo já é um pouco apertado, então a gente já fazer um núcleo com espaço maior, uma oncologia, um atendimento a crianças especiais, levar o nosso administrativo para lá, que ali na Otávio Santos já está um pouco apertado, o atendimento ao cliente já se torna um pouco desconfortável, a gente não tem espaço para crescimento. Então, dá um espaço, dá um lugar onde o cliente possa ir, ao mesmo tempo, estar ali, ao mesmo tempo, se atravessar a rua, ir no shopping, tomar um chopp, ou beber um guaraná, ou comer um lanche, voltar para cá. Né? Então, a gente pretende futuramente subir o núcleo, o espaço administrativo lá, e quando o nosso hospital de cá ele estiver com leitos cheios, já com a sua ociosidade
coberta e necessitando leito, a gente aí sim amplia lá para se tornar uma nova referência na cidade. Bacana. Só eu falei que eu tinha pergunta, mas eu me lembrei aqui de uma questão que um princípio do cooperativismo é justamente essa preocupação com o todo, com a comunidade, né? Eu sei que a Unimed sempre fez um trabalho com a sociedade conquistense. E eu recebi aqui no nosso programa o Ederlane. Sim. E eu vi em outras oportunidades que a Unimed já faz um trabalho ali com o SCPP Conquista. Quais você tem mais nesse planejamento, projetos assim, sociais nesse sentido de incentivo ao esporte, que querendo ou não está diretamente vinculado ao seu ao business, né? Porque Sim. pessoas saudáveis utilizam menos o seguro-saúde. Sim. Na verdade, a gente tem uma coisa que a gente começou há algum tempo atrás, que é o seguinte: a gente entendeu o que é saúde. E saúde não é você ir para o médico se tratar. Saúde é o bem-estar social, o bem-estar não social, físico, social seu. Então, a ideia é que você tenha o seu bem-estar. Se sua cabeça está boa, você vai estar bem, você vai trabalhar a segunda bem, você vai adoecer menos. Mas você pode observar, hoje na nossa sociedade, a depressão, o inconformismo, né? Eu acho que aquilo que a gente estava falando do dinheiro lá atrás, das pessoas já irem para o curso superior, sair do curso superior achando que vai ficar milionário de cara, e isso não ser uma realidade, que vai achar um emprego agora, e não ser... fiz jornalismo, já vou não arrumar na hora. Entendeu? Não ter as portas abertas muitas vezes, isso leva a uma inconformidade pessoal muito grande, as pessoas entram em depressão, em tristeza, e você casado com uma pessoa que está em depressão, daqui a pouco você também entra em depressão, os filhos entram, e aí vira um ciclo vicioso muito ruim. Então a gente fala assim, a Unimed ela não precisa trabalhar apenas com o tratar das pessoas, mas o social no intuito de esporte, de lazer. A gente entende que o lazer também é uma forma de se dar saúde para as pessoas. Então a gente investe investimos no Clube de Conquista, no SCPP de Ederlane, mas principalmente nas crianças. Falei, Ederlane, você quer que a gente invista no clube? Não quero. Vamos para o profissional. Falei, mas e as crianças? E quando você vai nas cidades vizinhas, nos bairros pobres, para fazer as peneiras, como é que funciona? A gente quer estar lá. A gente quer estar com você, quer botar a marca do lado, mas não é botar a marca do lado, a gente quer que as crianças tenham água para beber, a gente vai lá jogar, como um sandubinha depois, entendeu? É dar a oportunidade para as crianças, mas com qualidade, é o Conquista chegar dando a oportunidade profissional e a Unimed chegando dando o suporte para que aquilo aconteça e que as crianças tenham o melhor. Né? Então a gente fez isso com a SCPP. Fizemos isso também com várias corridas aqui na cidade, então a gente patrocina várias corridas na cidade, vários eventos esportivos, e isso para a gente é muito importante. E por último, a gente também patrocina alguns eventos culturais na cidade, o próprio Festival de Inverno, que a gente acha importante. No ano que não teve o Festival de Inverno, a gente criou o FAMOS, que é o Festival de Arte e Música da Unimed Sudoeste, onde inicialmente foi online, a gente deu uma premiação, porque a gente entendia que os músicos estavam passando por uma dificuldade muito grande, porque não tinham onde trabalhar. Principalmente os pequenos músicos. Exatamente. Então a gente fez um concurso regional online, justamente para poder permitir que essas pessoas da nossa região participassem. Foi um sucesso, a gente fez no segundo ano, já com sendo presencial, e o último foi agora, onde a gente fez seletivas em cada grande cidade da região sudoeste, que foi Guanambi, Brumado, Itapetinga, Jiquié e Vitória da Conquista. 5 premiados, os 5 premiados vieram para a Vitória da Conquista para uma grande final, onde a gente, em parceria juntamente com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura não tinha programado muitas coisas para o final de ano, para o Natal da cidade, e a gente propôs fazer um evento do FAMOS no Glauber Rocha, onde trouxemos a banda Mastruz com Leite para agraciar os conquistenses ao final, e a apresentação cirúrgica. E a apresentação dos vencedores, onde se tirou um grande vencedor
né, e que foi aplaudido por esse público todo que não conhecia esses profissionais músicos que estavam lá, mas que aplaudiram de frente. Eu acho que falta um pouco a gente valorizar também as pessoas de nossa terra, e o objetivo do Famos foi justamente isso. E para finalizar o Famos, como a gente trouxe o Maciço com Leite, vamos botar o Maciço com Leite, vai encher, vai ser ótimo, vamos mostrar, vamos dar visibilidade a essas pessoas. Aí eu trouxe uma ideia, botei uma pimentinha minha lá, falei, bem, nós vamos fazer isso aí. Mas por que a gente também não pode fazer isso de forma solidária? Não vamos cobrar ingresso, não cobrar nada, mas vamos cobrar aí 1 quilo de alimento. Então, se der 10 mil pessoas, são 10 mil quilos de alimento que a gente possa distribuir nesse Natal, exatamente na época do Natal, para as populações carentes. Foi o que a gente fez em parceria com as lojas maçônicas Cavaleiro do Oriente e a Casa Conquistense no Natal Sem Fome. Excelente iniciativa. Você falando aí, eu lembrei de uma frase de Chesterton, não sei se você já ouviu falar. Ele é um autor britânico, ele falava assim, é mais fácil você salvar o mundo que você salvar o seu vizinho. Ou seja, essas atitudes, no local, né? Ou seja, o que de alimento, ajudar as pessoas que estão passando necessidade do Natal, são essas preocupações, essas ações sociais, o esporte, quantas pessoas são salvas pelo esporte, né? Exatamente. Quantos jovens às vezes não se perderam ali no caminho porque tiveram um baluarte moral ali dentro do esporte, seja pelo técnico, seja pelos próprios colegas ali. Então isso é muito importante. Para mim, o assunto está exaurido, né? Gostaria de agradecer a sua presença, doutor, e lhe presentear com dois presentes aqui. Primeiro, esse aqui, ó, esse livro. Eu vi que o senhor faz um trabalho nas redes sociais, eu tenho uma preocupação com as redes sociais, isso é muito importante, né? Até pela sua área profissional, enfim, as pessoas poderem conhecer. E esse livro, Storytelling, ensina você a contar histórias. Que legal. Então, é um livro interessante, que eu acredito que você vai gostar, para produção de conteúdo. Porque Muito obrigado. O conteúdo não é nada mais do que você contar uma história, né? Então, esse livro é excelente. E aqui, não sei se é o seu número, vou pegar uma grande. Aqui é a camisa da taverna. Opa, muito obrigado, vou usar com muito prazer. Muito obrigado. Então, o programa está chegando ao fim. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, ou as pessoas, fique à vontade. Bem, eu queria agradecer primeiro ao convite, por estar aqui, meu muito obrigado. Tá? Agradecer a vocês que estão nos ouvindo aí, nos aguentando aí hoje à tarde, sábado à tarde, né? Muita gente querendo tomar um chopinho, passear. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Dizer para aqueles que estão começando a vida que se esforcem, que o momento, todo momento de chuva, ele é um momento difícil, porque cai muito raio, quando está chovendo, cai muito raio, mas depois que a chuva passa, é que vem a bonança, é que as plantas brotam, é que vem a colheita, né? Então, não esperem colher antes de chover, sempre vai chover, a chuva é rica, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, o catingueiro, nós somos catingueiros, né? Sabemos que ao chover a gente tem que ir para o campo, trabalhar ainda mais nele, porque de lá virão as grandes frutas. Né? Então, meu muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Pessoal, fico aí o agradecimento a vocês que estão nos assistindo, seja você na rádio, você está ouvindo na rádio, seja você que está assistindo a gente no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no nosso programa. O programa sempre está de portas abertas para o senhor. Fique com Deus e até semana que vem.